E aí, meu povo, como vocês estão? Seguinte, fazer um vídeo para vocês para falar sobre algumas experiências que eu tive agora nos últimos meses em relação a uma das minhas paixões, né, uma das minhas maiores paixões, que é o Corinthians. É, Nos últimos, sei lá, 6 meses, muita coisa negativa, né, tá acontecendo no Corinthians, já não é nos últimos 6 meses, há muito tempo, mas nos últimos 6 meses pegou fogo, né, pelo anúncio da dívida e tudo mais, a coisa ficou meio sem controle, assim, várias mudanças políticas e um monte de coisa acontecendo lá no Parque São Jorge, e aí eu como muito corintiano que sou, muito apaixonado, e sempre me declarei como tal, né, eu acho que talvez por eu trabalhar no mercado de esportes também, me relacionar muito com marketing esportivo, marketing de patrocínio, caramba, que é o meu tesão, é a minha especialidade, é onde eu acho que eu sou muito bom e o resto eu não sou muito bom, assim, sobre outras coisas do âmbito esportivo não é muito a minha área, mas na área de marketing, patrocínios e performance no geral, assim, onde eu vou melhor, é onde eu mais colaboro com a Fúria, onde eu mais faço as coisas acontecer. Então acho que por isso, quem estava meio que conectando com o Corinthians de alguma maneira, ou na boa vontade, ou às vezes na má vontade, meio que se aproximou de mim, ou me procurou, ou pediu opinião, ou tentou me conectar com alguma coisa. E eu fui evitando, assim, porque primeiro eu tô muito fodido, né, com um monte de coisa. A Fúria dá um trabalho do caramba, é coisa pra cacete todo dia. Fora isso, eu ainda sou investidor em algumas outras empresas que também dão um certo trabalho para mim. Mas eu não consigo ficar longe de pelo menos dividir intelectualidade, né? Então, quando for na minha área, quando era na minha área, que é marcas, patrocínios, tamanho de cota, entrega, deliverable, report, software e tudo mais, eu sempre tentava dar alguma opinião técnica que fosse colaborativa, tá ligado? Sem nenhum interesse comercial, financeiro, nada disso. E normalmente são atividades que estavam acontecendo que estavam querendo salvar o Corinthians, ou se aproximar do Corinthians, ou tentar fazer alguma coisa desse tipo. Paralelo a isso, eu sempre fui muito descrente, a real é essa, né? Num combate a um sistema tão nocivo e corrupto e horroroso que nem tem no Parque São Jorge. Então eu nunca achei que aquilo ali tivesse uma solução de curto ou médio prazo, assim. As intenções, pelos conflitos de interesse, pelas pessoas que estão envolvidas no geral. É óbvio que, como em qualquer ecossistema, deve ter gente bacana, deve ter gente legal também, mas a grande maioria das pessoas nunca teve essa mesma sensação que eu tenho sobre Corinthians, assim, né? O Corinthians sempre foi uma paixão minha, onde eu sempre gerou para mim adrenalina, eu sempre gastei dinheiro, né, viajando, indo em todos os lugares, fui pro Japão, fui para todas as viagens, e o Corinthians jogou em todos os lugares, sempre tentei acompanhar. Sempre que eu estou em São Paulo, eu vou para Itaquera, e antes ia no Pacaembu, e antes ia no Morumbi, em todo lugar que o Corinthians jogasse. Mas sempre pelo critério de torcedor, de apaixonado e tudo mais. Até que me faz ter também uma relação com o Corinthians completamente diferente com a Fúria, né? Porque com a Fúria eu trabalho, eu opero ela junto com o time todo, junto com o staff todo. E às vezes você precisa ser mais pragmático, mais técnico. Aí você assiste torcedores que nem eu sou torcedor do Corinthians reagindo à Fúria. E você entende exatamente por que eles fazem isso. Porque você faz isso a vida inteira, né? Com o seu clube. Então dá pra você entender mais fácil. E aí eu sempre fui descrente que esses caras não tinham essas mesmas sensações que um apaixonado tem, a galera que estava no Parque São Jorge, assim. Então, o comando político, todos os presidentes que passaram, uns mais mal intencionados, outros menos mal intencionados, uns, se bobear, 0-0 ali na conta, mas sem impacto de intelectualidade também para fazer a coisa acontecer. Então, tipo assim, eu não acreditava nunca que essa porra podia dar certo, que alguma mudança podia acontecer de fato. E, para ser sincero, ainda sou meio... Infelizmente, poucas coisas na minha vida eu sou pessimista, tá ligado? Mas essa eu ainda sou pessimista que tem alguma mudança radical, porque eu acho que sempre o sistema instaurado ali, ele acaba sendo mais forte do que a vontade do povo, do que a vontade da galera, do que as boas intenções e tudo mais. Porque são sistemas na canetada, são sistemas em salas fechadas, e isso tem um poder muito forte, né? O poder das revoluções são fortes também, mas elas precisam ser muito bem organizadas, muito bem setadas, assim, ter motivações muito potentes, com alvos muito precisos, assim, para serem atacados. Como ali fica meio que uma confusão de coisas, você não sabe exatamente quem é o que faz o que, é conselho, é presidente, é diretor, você é conselheiro pra caramba. Então fica um jogo que favorece muito esse sistema nocivo, assim. Então eu sou meio pessimista no geral com isso. E aí aconteceu duas coisas assim que me marcaram um pouco. Eu queria dividir com vocês, corintianos, né? Quem não é corintiano tá se divertindo com a tragédia financeira do Corinthians, né? Como eu também estaria se fosse dos meus rivais, e na verdade tô, porque também não tem ninguém muito bem, não. Mas o Corinthians está numa situação ruim. Então,
A primeira grande coisa que eu vi que eu queria dividir com vocês, as minhas opiniões, né, é sobre a possível mudança de estatuto. Né? Ontem teve uma coletiva de imprensa, eu acompanhei ela inteira, e vi o presidente do conselho falando sobre a mudança de estatuto. Eu não conheço o presidente do conselho, eu não sei do histórico dele, eu não sei o que a gente vê na mídia e tudo mais, não tenho uma percepção pessoal, né, sobre ele, mas acho que ele fez uma corrida muito grande de tentar fazer uma movimentação no balaio todo, assim, tentar fazer alguma coisa, mas, na minha opinião, completamente fora de contexto, completamente ineficaz, e nada do que foi proposto ali tem alguma perspectiva de ser uma solução para o Corinthians no longo prazo. Não consigo imaginar, diante de todos os estudos que eu sou curioso e trabalho no mercado de esportes e de competições e de ligas e de franquias e de tudo mais, consigo imaginar que alguma coisa possa vir positiva daquilo ali. Com essa minha experiência, eu não consigo imaginar. Independente das intenções, tá? Eu não estou falando de más intenções ou boas intenções, estou falando só de tecnicalidade, assim. O maior mal do Corinthians, e isso é o que vai continuar levando o Corinthians para o buraco, é essa conexão do clube associativo com um departamento de futebol, que quando comparado a todo mundo que compete contra o Corinthians, e que vai competir contra o Corinthians nos próximos 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, vão buscar caminhos mais fáceis de serem profissionalizados do que um caminho de um clube associativo, que tem um clube social, que tem uma situação social, de novo, não falando das intenções, nem desvios de dinheiro, nem superfaturamentos, nem nada disso, que eu acho que tudo isso tá lá também. Mas não é sobre isso que eu tô falando, é sobre, tipo assim, se não tem a peça clube social, existe uma chance. Porque daí essa peça clube social ela tem que se virar por conta própria, ela tem que andar por conta própria, relação de despesa versus receita. Tá cheio de... O clube ele impacta muita gente na região. Então muita gente vai nas piscinas no final de semana, muita gente joga o seu basquete, sua peteca, as coisas todas que acontecem no clube. Mas isso não pode ser, e nunca deveria ter sido, pelo menos nos últimos 10 anos, para entrar num nível de competição saudável, o Corinthians, misturado com o empreendimento, né, o ato de empreender em futebol. Esse ato de empreender em futebol, ele deveria ser uma decisão 100% profissional, 100% de C-level, 100% executiva, 100% feita com as teses de que sim, tem que dar lucro, sim, tem que ser uma operação monetária, porque todos os outros são, e se eles não forem, não vai acontecer nada que seja plausível para isso. Aí depois eu vou falar quem pode se beneficiar disso, ou quem não pode se beneficiar disso, né, em relação financeira. Mas se ele não fosse dessa casa, de uma casa de empreendedorismo, operações tecnicamente profissionais, todas as entregas de patrocinadores sendo tecnicamente executadas, fazendo os melhores deliverables possíveis, as melhores campanhas e teses possíveis, financeiras, operacionais, eventos ao vivo, marcas, engajamentos, conversões, conteúdos. Se tudo isso não fosse muito profissional, não for muito profissional, não tem chance de competir com quem o Corinthians vai competir. E para isso chama-se empresa. Isso é uma empresa. Independente se as pessoas gostam de uma SAF ou não gostam de uma SAF, essas são as características no capitalismo de uma empresa. Então, sendo assim, não tem outra saída. O clube social ele vai contra isso. No final da história, o clube social também deveria ser uma operação profissional, séria, com uma administração séria e tudo mais. Mas é que eu nem vou entrar nesse âmbito, porque esse âmbito ele invade um sistema já que perdura dentro do Parque São Jorge tão grande, de um estatuto, de conselheiros, de associados e tudo mais, que quase que nem dá para entrar nesse âmbito. Então, a tese deveria ser, para que uma operação tecnicamente financeira, uma empresa, pudesse ser construída em volta de um futebol Corinthians, da marca Corinthians, que na minha opinião, uma das mais potentes do planeta Terra, ela precisaria pagar quase como se fosse um fee, um royalty, uma situação onde o clube deveria se manter em relação a esse valor de uma mesada ou de uma anuidade que deveria pagar para o clube social. Fora isso, o clube social tem que buscar as receitas e controlar as despesas e ter o fluxo de caixa dele. Se lá dentro desse clube social vão acontecer sistemas nocivos ou não, é outra história, é outra empresa, isso daí eles têm que resolver lá. Torço muito para que o Clube Social Corinthians, que eu frequentei muito, meu pai foi jogador de basquete do Corinthians, eu sempre adorei o Corinthians, eu sou sócio do Corinthians, que fosse um negócio super profissional para fazer com que o clube fosse cada vez mais gostoso de frequentar, cada vez mais ativo, cada vez mais moderno, cada vez coisas mais legais acontecendo. Mas isso
Eu não participo na minha operação, né, nas coisas que eu trabalho, não participo de associações nem de clubes sociais para saber qual seria o ótimo disso, qual seria o não ótimo disso, qual é o cloro que tem que ir na piscina ou qual é o cloro que não tem que ir na piscina. Eu não manjo disso. Então isso aí deveria ser profissional e deveriam buscar. Mas quando a gente fala de Corinthians no planeta Terra, a gente não pensa no clube social, a gente pensa no clube de futebol. A gente pensa na marca Corinthians conectado com o futebol. Então, o estatuto, a mudança de estatuto proposta pelo Conselho, na minha opinião, é 100% ineficaz. Não tem chance disso dar certo, porque ela continua mantendo 51% nas mãos do clube social. Então vamos chamar de clube social, vai na associação dos associados e tudo mais. Essa galera não tem, mesmo que fale que existe uma tese de profissionalismo, de buscar profissionais, ela não tem essa capacidade de lutar financeiramente contra operações que vão ser de empreendedorismo 100% e que não vão ter essa conexão com o clube social. Então isso não vai acontecer. Fora isso, invade-se um âmbito político gigantesco quando você faz essa associação, esse social, esse clube social no meio do caminho. Para todas as decisões, para desvio de ingresso, para acessos, para relacionamentos, para empréstimo de dinheiro. Então, tipo assim, não tenho certeza, não sei, mas ali pode estar acontecendo 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas. Pessoas pegando ingresso de graça, pessoas emprestando dinheiro para o próprio clube, cobrando juros absurdos em relação a isso. Isso pode estar acontecendo não só no Corinthians, como em qualquer outro clube, de uma maneira bizarra. Ou seja, esse elemento que tem tanto risco, que tem tantas possibilidades, e não é um ato 100% de empreendedorismo comparado a ser um clube, porque esse é. Os grandes clubes estão nas bolsas de valores, os grandes clubes estão explodindo no mundo inteiro. Então, quando eu comparo esses dois negócios, eles não casam, eles não são bons negócios colocados na mesma panela, tá ligado? Então, separar esses dois é fundamental. E isso é a base do que a reforma do Conselho, a reforma do Estatuto não quer. Mesmo que ele enxergue, mesmo que o Conselho enxergue que o clube social faz mal para o clube de futebol, para outra empresa, eles não querem isso, porque é aí que dorme também todas as oportunidades, todas as possibilidades, às vezes não é nenhuma oportunidade financeira, às vezes não é uma oportunidade de alguma coisa errada, às vezes é uma síndrome de poder, às vezes é uma síndrome do grande poder, às vezes é uma síndrome do pequeno poder. Isso não vai acabar, não tem como acabar e vai perdurar. É desse jeito, que é um jeito muito ruim para quem gosta do Corinthians, para quem vive o Corinthians. E eu também acho que é muito ruim para o sócio legítimo que frequenta o Corinthians, porque o Corinthians está sempre em dívida, sempre mal, mesmo que curta aí no final de semana, ele nem consegue imaginar como seria um clube muito bem administrado, muito moderno, que nem os clubes estão na Europa, que nem as coisas estão na Europa. Então, como ele não consegue ver, aquilo ali já é o suficiente para ele ter o lazer dele. Como em São Paulo, na Zona Leste, falta muito lazer, né? Tem o Clube do Piqueri, mas não tem tantas coisas ali de oferta. Qualquer coisa ali satisfaz, e o satisfaz deixa a bola rolar, tá ligado? A bola vai rolando e as pessoas acabam não reagindo a isso. Mas não dá para imaginar como seria 100% profissional. E o clube de futebol, esse aí é punido em todas as instâncias. Esse daí só se prejudica. As marcas que conectam com o Corinthians cada vez são menos expressivas. As grandes marcas não querem participar. As entregas não são potentes. Se o Corinthians tomar 2 decisões agora nos próximos meses, se acontecer isso, são 2 decisões que vão falir o Corinthians por muito mais tempo. Vai ser pior ainda o buraco que é naming rights da Arena e grandes patrocinadores de aposta esportiva, que é esse o ruído que está acontecendo. E por que se fechar isso prejudica demais? Porque vai fechar isso dentro de um sistema ruim, uma precificação errada, as entregas não vão ser tão potentes quanto poderiam ser, mesmo sendo entregas em que o Corinthians provavelmente poderia conseguir 3, 4, 5 vezes o valor que ele está conseguindo, porque ele não sabe vender, ele não sabe se vender, ele se vende por motivos que não são os motivos marqueteiros de fato, então não consegue construir as precificações da melhor maneira possível, e aí vai locar esses contratos por 3 anos, por 5 anos, por 10 anos, e aí são 3 anos, 5 anos, 10 anos, sem grande parte das maiores receitas que o clube poderia ter, o outro clube, né, o clube do sonho, esse poderia ter. Ele não vai ter, porque ele assinou contratos são feitos para serem executados e para serem ativados, e isso vai gerar mais liabilities, mais problemas, mais situações. Então, se isso acontecer, fica pior. O que, na verdade, normalmente, para um senso popular, é o oposto, né? A galera comemora que o Corinthians fechou a marca tal, comemora que fechou o naming rights. Dentro desse sistema, fechar é trágico, é um pesadelo, porque vai cair esse dinheiro dentro do mesmo bolo, um bolo ineficaz, um bolo que anda de uma forma não linear, e isso vai prejudicar o clube por muito, muito tempo. Até que um tempo atrás, né, para falar do segundo ponto, então o primeiro ponto foi a mudança do estatuto e a coletiva de ontem. Trágica, na minha opinião, ineficaz, e só pode gerar mais tragédia para o clube. Essa é a minha opinião. E, torço demais para que, se isso acontecer e não tiver nenhuma mudança que seja essa aí,
que eu esteja errado e que eu vou continuar apaixonado do mesmo jeito, eu vou continuar torcendo do mesmo jeito e vamos embora. A segunda foi o pessoal da Safiel se aproximou muito de mim, através do Carlos, através do Maurício. O Maurício eu já conhecia ele, o Carlos eu nunca tinha visto na minha vida, se aproximou e eles começaram a fazer questionamentos para mim da parte que eles acreditavam que eu era mais eficaz, que é essa parte de marketing e tudo mais. Eu dividi tudo que eu podia com eles, tudo que eu faço da minha vida, no dia a dia, todos os estudos que eu faço. Eu sou muito viciado em estudar marketing esportivo, marketing e patrocínio. Acho que eu faço isso muito bem feito. Como eu não sou do lado financeiro, eu não sou do lado back-office, a gente tem na Fúria o Jaimão, o Marcão, a galera toda que cuida de muitas coisas, mas o lado patrocínio e marketing, eu acho que dificilmente vai ter hoje na América Latina alguém que faça isso, ou que estude tanto que nem eu estudo, assim, sabe? Eu sou muito dedicado a fazer isso da melhor maneira possível. E eu acho que isso também é boa parte, né, além de várias outras coisas, do sucesso que a Fúria tem, das coisas que a Fúria faz, que a gente faz a coisa acontecer. Mas eles me questionaram, me perguntaram, eu entreguei tudo que eu podia, por corintianismo mesmo, né, todas as ideias que a gente faz, como a gente pensa, como a gente executa as coisas. E assim, a Safiel e como ele foi me apresentado, né, eu pedi várias informações, perguntei muitas coisas para eles. Cara, eu não consigo imaginar alguma coisa que conecte aquela vontade e aquela necessidade que existe de o clube ser uma empresa e de o clube ser uma parada capitalista, de geração de investimento, de geração de dinheiro, que faça com que ele vá competir de igual para igual com os maiores do mundo um dia. Eu não consigo imaginar a combinação disso com algo melhor construído para que dê acesso a múltiplas pessoas poderem serem esses investidores, serem esses participantes de alguma coisa que possa ser maior, que possa ser grande, que inclusive possa gerar lucros, possa gerar dividendos e tudo mais, como todas as empresas do capitalismo geram, mas que seja conectado a quem de fato poderia ser conectado. Para quem tem mais dinheiro, cotas X, para quem tem menos dinheiro, cotas Y, para quem tem... E aí, isso é do mercado capitalista também, isso funciona em 1000 situações. Claro que podem existir mil debates sobre escolhas técnicas, decisões sobre C-levels e tudo mais, mas eu acho que o caminho que foi apresentado, e hoje teve a apresentação oficial da Safiel, eu assisti, eu estava aqui no computador assistindo tudo, achei que eles foram muito bem nas explicações, muito bem no coletivo, na coletiva de imprensa. Eu acho que é o jeito mais perto possível de se criar alguma coisa profissional, muito profissional, que beira a descentralização, que fica muito perto da descentralização, que é claro que sempre no capitalismo você tem mais dinheiro, você acaba tendo mais poder de decisão em algumas coisas, você acaba tendo mais pertinência, você corre mais riscos e tudo mais, mas sempre é proporcional, né? Quem tem pouco também às vezes coloca tudo que tem, e isso é proporcional. Só que eu acho que, tipo assim, eu gostei muito da tese de, tipo assim, os idealizadores. Eu bati muito forte nessa tecla, né? Tipo assim, cara, eu tô entendendo que vocês estão idealizando, mas você acha que você sabe as soluções? Porque se você acha que você sabe as soluções, então não precisa do CEO, né? Então por que você vai escolher um CEO de cadeira, um CEO de mercado? Porque esse cara, de fato, sabe, o CEO das grandes empresas do mundo, tá ligado? São esses caras que têm que ser contratados. E ele sempre se posicionava e falou assim, não, a gente não acha que a gente sabe as soluções, a gente sabe as soluções para criar essa possível descentralização, essa possível colaboração, esse quase que crowdfunding, assim, um grupo de fundadores, de investidores, que vai poder criar um sistema, que esse sistema está locado dentro de um projeto aprovado por todo mundo, e que depois esse corpo executivo vai tomar as decisões e os sócios vão julgar, os investidores vão julgar se essas decisões estão sendo boas, se vão dar os prazos certos para elas serem, vão colher dinheiro para pagar uma dívida, porque essa dívida está quase que impagável mais, uma dívida que tem características muito preocupantes, assim, da onde vem o dinheiro, quanto que paga de juros, como que é a formatação de pagamento. Então, dependendo das vezes como dívidas são feitas, às vezes as pessoas torcem para não serem pagas, né? Porque colhe-se tantos juros em cima de dívida, que às vezes é melhor você ficar só colhendo juros, ao invés de ir no mercado financeiro, mesmo não sendo a minha especialidade, mas alguma coisa a gente sabe, porque já tenho 50 anos também, então já vivi muita coisa. Então, tipo assim, existe uma formatação de coleta de dinheiro, de recuperação da dívida, parcial ou total, ou até fazer mais, sei lá, da forma que eles estão decidindo que vai ser, né? Existe uma formatação de cotas e grupos que vão ter pertinência, existe uma participação popular, existe uma solução e uma proposta para um debate amplo e que seja inclusivo, existe uma possibilidade, existe uma característica de investimento, de capitalismo, de investimento, e tem que ser assim, se não for assim não funciona. Então, tipo assim, eu não consigo imaginar
algo que seja mais perto de um profissionalismo. Assim como eu também não consigo imaginar que quem é contra ou quem prefere que o sistema perpetue do jeito que está, e ou porque não é capaz, ou porque tem benefícios obscuros, vai atacar, e vai atacar em múltiplas instâncias, porque sempre é assim, né? Para você derrubar sistemas e causar revoluções, você vai ter que ser atacado, você vai ter que ser reação, né? Toda ação gera uma reação. Mas assim, eu não consigo imaginar que tem alguma coisa mais eficaz, mais bem intencionada, e isso eu detectei muito na galera, que é o Carlos, o Maurício, a galera toda que eu vi, eles me colocaram num grupo do WhatsApp para eu ficar vendo ali, acompanhando e tudo mais, por corintianismo mesmo, nada mais que isso, mas uma galera bizarramente apaixonada, que nem eu sou, doentes pelo Corinthians, inclusive a ponto de fazerem sacrifícios que eu não consigo fazer, às vezes financeiramente, ou que às vezes eu não consigo fazer em termos do meu dia a dia, né? Eu tenho tanta coisa, tanta gente que a gente emprega, tanto trabalho, reunião, 15 reuniões por dia, 16 reuniões, eu não consigo fazer, então eu me sinto até em dívida de não ajudar mais como corintiano, tá ligado? De tentar fazer mais, mas isso daqui que eu tô tentando fazer é uma parte da minha colaboração, né? Da minha parte da minha ajuda, que eu gostaria que o Corinthians fosse um lugar diferente, um mundo diferente, assim, no que precisa ser, né? Porque no que não precisa ser, a gente já é o maior do mundo. Então, cara, só narrando para vocês aqui essas duas situações, tanto o estatuto quanto o que eu vi da Safiel e que me deixou muito feliz. Se eu tiver saúde financeira e eu puder comprar cotas um dia e eu for um dos torcedores e uma das pessoas do lado popular da parada, né? Porque eu não sou investidor institucional nem nada disso, mas, pô, se eu tiver, eu vou comprar, vou ajudar, vou colaborar. Eu já doei, né, na vaquinha, doei pra cacete. Tive uma época que eu tava lá em top 100, mas daí também a galera começou a doar, eu caí, eu fiquei puto que caí, eu queria doar mais, mas às vezes você não consegue fazer tudo que você quer. Então, tipo assim, eu tenho muita vontade de ver o Corinthians num universo diferente. Esse caso que foi apresentado da Safiel, parecido ou similar de alguma maneira, já aconteceu em outros lugares do mundo, já foi bem sucedido, já tem operações que funcionam desse jeito. Então, tipo assim, tem teses modernas, tem teses. É claro que sempre vai ter ajuste, sempre vai ter debate, sempre vai ter coisa, e não acho que ninguém que está ali envolvido não está disposto a debater. Não vi ninguém ali pleiteando cargos ou pleiteando posições, não vi. Se isso acontecer um dia, vai ser muito traumático pra mim, tá ligado? Porque eu tô acreditando nessa galera, então vai me frustrar como corintiano, tá ligado? Não vi nada que não apoie as torcidas, as uniformizadas, a galera que realmente dá vida pelo Corinthians e vive o Corinthians 24 horas por dia. Então, tipo assim, eu tô vendo uma saúde no projeto, eu tô vendo umas intenções muito positivas, e eu tô vendo que todo mundo é muito, muito, muito corintiano, tá ligado? E isso é legal de saber. E sabendo que vai ter que passar o bastão, né? Vai ter que se colocar em posição de assistir um corpo executivo executar as coisas que tem que fazer, tá ligado? As reais coisas que tem que fazer. Nesse momento desse corpo executivo, quando precisar de coisas de marketing, de patrocínio e tudo mais, eu não sou esse cara, não quero ser, nunca vou ser, tenho 50 anos já e estou numa perspectiva de meio que querer parar de trabalhar e não trabalhar mais. Então, tenho uma tesão de fazer o que eu faço, vou continuar fazendo o que eu faço, porque eu tenho uma paixão gigantesca pelo que eu faço e vou continuar nessa vida que eu amo e estou vivendo a vida dos meus sonhos junto com a minha família, junto com meus amigos, com as minhas amigas, com as pessoas que vivem junto comigo, no geral. Sei que eu impacto muita gente fazendo isso, e se eu deixar de fazer isso, eu vou deixar de impactar muita gente que precisa, muita família que sobrevive de parte do que eu faço também, parte do que as pessoas que estão junto comigo fazem. Então não tenho nenhuma intenção, zero. Se eu tiver que escrever, fazer vídeos desse daqui, falando sobre patrocínio, falando sobre coisas, eu faço. Se for privado pra galera, eu faço também, mas zero comercial, não tenho nenhuma vontade de ter nenhuma relação profissional com isso. E é isso, cara, eu queria dividir como corintiano, porque eu vivi esses últimos 6 meses essas coisas assim, e eu não queria viver isso sozinho, sem deixar vocês saberem. Torço pra caralho pra que tudo dê certo, torço pra caralho pra que o Corinthians mude, torço pra caralho pra que mude esse status quo que tá, mesmo sendo pessimista e achando que não vai mudar, achando que vão ser pedras atacadas e situações de manipulação para fazer com que mantenha-se esse status quo com uma cortina de fumaça de uma mudança de estatuto que acaba não gerando muita coisa impactante. Se isso acontecer, que bata uma luz lá e eles façam alguma coisa diferente do que eu consigo imaginar que é possível e salve a situação. A situação está muito ruim, financeiramente muito ruim, todas as coisas que estão acontecendo ali são trágicas, e eu, só como corintiano, torço para que melhore, porque mesmo desse jeito a gente é o que a gente é.
é o maior clube do mundo, a maior torcida do mundo, a mais impactante do mundo, a que mais engaja do mundo, com todas as classes que mais engajam do mundo. Então, você pegar a classe social alta, o Corinthians é a que mais engaja, pegar a classe média, o Corinthians é a que mais engaja, classe baixa, o Corinthians é a que mais engaja. Esquece, o Corinthians é muito potente, tá ligado? Tem a tese de que o Flamengo tem mais torcida, engajamento não existe não. E ainda é contestável que tem mais torcida, né? Não tem muita pesquisa, o pessoal não está se manifestando muito, e o status quo do jeito que está também serve. E eu não estou arrumando briga com o flamenguista não, que eu tenho um monte de amigos, mas eu sou corintiano e sou fanático, beleza? É isso, galera. Vambora, que deu Corinthians.